voltamos com o Comunidade do Conhecimento. Agora vamos falar sobre um assunto importante: desenvolvimento infantil. Como fomentar nas crianças alguns traços que serão importantes na vida adulta, como a criatividade, a liderança, o empreendedorismo. Sobre esse assunto eu converso agora com o psicoterapeuta Koji Narimatsu. Koji, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Koji, então quais são os primeiros passos para desenvolver na criança esses traços tão importantes lá para frente, né? Então, hoje existem técnicas que têm beneficiado milhares de pessoas no mundo, né? Que ajudam a pessoa a ter mais desenvoltura. Porque hoje o mundo está muito competitivo. Então, não basta se formar numa faculdade para você ter sucesso depois. E interessante que uma pesquisa que fizeram em Harvard demonstrou assim, que as pessoas que têm mais sucesso na vida não eram aquelas que tiravam melhores notas, mas aquelas que tinham mais desenvoltura, mais lida com o outro, melhor nos relacionamentos, mais criatividade, mais estavam melhor liderança. Preparadas, na verdade. Sim. E hoje em dia existem métodos para desenvolver o indivíduo. Então não é só mais aquele ensino secular, aquela coisa de estudo de português, matemática, química, mas nós podemos estudar os comportamentos, as atitudes, a forma de pensar, como a gente processa os pensamentos. Então, como que é feito isso? É uma mudança na forma de perceber o mundo, de como decodificar a realidade e como ter uma resposta mais apropriada para cada situação. Mas na prática, Koji, como isso é aplicado junto São com feitos as crianças? Na forma de dinâmicas, de jogos, de brincadeiras, de falas, né, que vai incorporando na pessoa aquele conhecimento, aquele ensinamento, que vai fazer dela uma pessoa melhor. Por exemplo, a gente quer uma criança mais criativa, quer que ela seja uma pessoa mais criativa. Aí, o que seria estudado com ela, aplicado ali com esta criança? Tá, daí nós vamos trabalhar essencialmente com o hemisfério direito, que é o lado onde está a criatividade. E também o interessante desse trabalho é que às vezes a pessoa tem já alternado esse sistema. Então, em vez da pessoa usar o lado direito para a criatividade, ela está usando o lado esquerdo. E aí a criatividade não flui, né? Então, nós vamos usar técnicas para estimular o lado direito, no caso da criatividade. E é possível também a gente conseguir estimular nas crianças um certo empreendedorismo, assim, porque a gente costuma na nossa família, normalmente as famílias tradicionais, costumam dizer para as crianças, para os filhos, que eles devem estudar, se formar e ser empregados, né? A gente consegue criar essa coisa do empreendedor já desde pequeno? Sim. Então, o nosso processo educativo, infelizmente, ele tem focado mais em criar empregados e não empreendedores, né? O objetivo desse curso ou tratamento é estar fomentando a criança, instrumentalizando ela para ela ter proatividade, para ela ter senso crítico, para ela ter liderança, para ela ter força de vontade, focar em resultados em vez de ter a mente dispersa. A maioria das pessoas não tem metas, não tem objetivos, então a vida vai de qualquer jeito. E de que forma a gente pode perceber isso mais lá na frente, na vida adulta? Nos resultados, né? Então, uma vez que a pessoa ela abre a percepção para uma determinada realidade interna, vamos supor, proatividade. Então, se ela começa a entender a essência da proatividade, ela começa a desenvolver trilhas neurais que vão fazer dela uma pessoa proativa, uma pessoa perceptiva, olha uma situação e vê, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo. Não precisa ser mandada. A maioria das pessoas é programada para ser mandada, porque na própria educação, no próprio lar, às vezes os pais programam a criança para ela ser mandada. Eu ia chegar nesse ponto da liderança até, né? Como conseguir chegar num ponto em que a pessoa seja um líder correto, digamos assim, que não seja exagerado, consiga alçar todos os seus objetivos ali, e não seja também aquela pessoa que é sempre mandada, né? Que não consegue exercer essa função de liderança. Isso, esse é um aspecto que eu primo muito em fazer um trabalho humanizador nas relações, né? Então, a liderança deve ser exercida com o coração.
com bom senso, com harmonia, jamais impondo as coisas, né? Com isso a gente obtém só inimigos e dissabores e outra. Tudo o que nós fazemos vai gravando no subconsciente. Então nós acabamos vitimados por aquilo que nós fazemos. Então se nós temos ações boas, nós vamos ter pontos positivos para nós, para a nossa própria saúde, nosso próprio bem-estar. E quando nós temos ações negativas, aquilo um dia vem como um efeito contrário a nós. E como a gente está tratando de crianças, que tipo de linguagem é usada com elas hoje? Com criança é uma linguagem inteligível para elas, né? Então na forma de brincadeiras, bastante metáforas, né? Então a melhor forma, mesmo com adultos, a melhor forma de se aprender é com metáforas, né? Então começando a abrir a percepção. Todo o trabalho é voltado em torno de percepção, como alargar essa percepção, como perceber diferente as coisas. E a partir de que idade que a criança já consegue desenvolver esses conceitos? Entre 4 e 5 anos já é uma idade, quando tem comunicação, né, que a criança já tem um vocabulário, ela já começa a perceber ideias, embora assim, isso é muito... há uma diversidade muito grande de cada criança, de cada lar que ela vem. E um dos propósitos desse trabalho é corrigir o que já está feito errado, né? Igual eu falei, a questão dos pais controladores, pais dominadores, acabam criando crianças sem preparo. Por mais que eles queiram bem a criança, queiram falar, protegem demais, né? Mas aí acaba não dando espaço para ela se desenvolver. E nosso objetivo é fazer esse desenvolvimento. E esse trabalho é um trabalho que deve se estender em casa? Com certeza, porque senão não tem como se melhorar. Então, cada caso é um caso. Então, há casos que os pais são convidados a mudar alguma coisa no dia a dia para poder obter resultados. É um curso que vai se realizar? Está já em andamento? Isso, nós estamos programando o curso, né? E ele, à medida que vai preenchendo vagas, a gente vai ministrando ele. Uhum. Como é que é o nome do curso, Koji? Curso de Excelência. Curso de Excelência. O pessoal que estiver interessado deve fazer o quê? Ligar, deixar o nome, né, para as inscrições e conforme tiver turma a gente começa a ministrar o curso. Lá no Instituto? Lá no Instituto Biodisco. Tá certo, o telefone do Instituto está aí na tela, né? É o 3265, qual? Continua 8300. Continua que tiraram da tela e eu não sei de cor. Muito obrigada pela sua participação, Koji, pelas informações e tenha um bom ano. Obrigado.